irmãos, boa noite. Vamos para mais uma lição da nossa escola bíblica no lar. Hoje estará trazendo a lição o nosso querido irmão Monteiro e estará comentando conosco também a lição o nosso querido irmão Ricardo. Boa noite, Pai do Senhor. Nós vamos começar a lição de número 8, a conversão dramática de Paulo. Uma lição um pouco extensa, vocês podem observar na revista, mas é uma lição com um conteúdo muito bom, que nós não podemos deixar de comentar, não podemos pular itens. Então nós vamos apresentar essa lição assim num tempo corrido, não sem perder a essência, né? Sem perder a essência dessa lição, que ela é muito boa. Então eu gostaria de começar fazendo uma consideração e lembrando da lição que nós tivemos semana passada, daquela viagem do Etíope. Ele estava lendo Isaías e Filipe foi ao encontro dele, né? E fazer um paralelo daquela viagem do Etíope com a viagem de Saulo a Jerusalém, com carta para prender cristãos, né? Se a gente observar, aquele Etíope era gentio. Saulo, que se convertido, né? Ele era judeu. O Etíope, ele vinha de Jerusalém e Saulo, ele saía de Jerusalém para Damasco, com carta para prender cristãos. O Etíope foi buscar bênçãos espirituais em Jerusalém. E Saulo, ele ia para perseguir e prender os cristãos. O texto bíblico que a gente pode contextualizar o Etíope é: buscai e achareis. E o texto bíblico que a gente pode colocar Paulo nessa situação é: fui achado daqueles que não me buscavam. Enquanto o Etíope, que vinha de Jerusalém, ele recebeu a bênção que procurava. No caminho se encontrou com Filipe, como ele se lembra, e recebeu a bênção que ele procurava. E Saulo, apesar de não ter ido buscar uma bênção, mas ele recebeu a bênção que ele não procurava. Existia um plano para ele. E ambos, no final das contas, foram abençoados e continuaram a viver com Deus. Bem? Era esse uma referência que eu queria fazer da lição passada para iniciarmos a lição número 9, e nós vamos ver agora 8. São 8. São 8. 9 é o capítulo. A lição 8, capítulo 9 de Atos. Bom, nós precisamos compreender a relevância do compartilhamento sobre o que Deus tem feito na vida, através da salvação em Cristo Jesus. É muito importante quando nós contamos às pessoas que não conhecem Jesus, como foi a nossa conversão e o que Deus fez em nossas vidas. Isso é muito importante. Como é importante estudar a conversão de Paulo, o que Paulo fazia antes, o que aconteceu com ele na conversão e o que ele passou a ser depois da conversão. E nós temos que aprender com isso. Com essa conversão de Paulo, nessa lição, nós temos que aprender isso. Compartilhar o que Deus tem feito em nossas vidas após a conversão através de Cristo. Todos nós temos algum aspecto na vida de Paulo que nos chama a atenção. Vamos lembrar de algum desses aspectos. Eu listei aqui que Paulo, o homem mais conhecido como representante do cristianismo. Paulo teve fundamental importância para a história da igreja. O seu nome apareceu nos livros, aparece nos livros de teologia e de filosofia também.
Dos escritores do Novo Testamento, a ele consta 13 cartas. Sendo assim, quem mais escreveu sobre doutrinas do Novo Testamento foi Paulo. Foi o primeiro, podemos dizer que Paulo foi o primeiro teólogo da igreja e que teve um papel muito importante em implantação e fundamentação teológica das igrejas em sua época. Ele tinha dupla cidadania. Paulo era hebreu de nascimento, que a gente chama hebreu de hebreus, nascido de hebreus. Era da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. E era romano, por serviço prestado ao Império Romano. Ninguém sabe dizer se foi Possivelmente pai dele, possivelmente o pai dele, deve ter herdado do pai. herdado do pai ou um parente muito próximo, né? E ele teve uma educação de qualidade, porque ele foi educado aos pés de Gamaliel, que era um rabino moderado naquela época, de muito conhecimento da palavra de Deus. Antes de sua conversão, Paulo era fariseu e um grande perseguidor da igreja do Senhor Jesus Cristo. Bom, nós vamos para o primeiro tópico, que é Saulo, o perseguidor dos crentes. Atos capítulo 8, versículo 3, e Atos 9, capítulo 9, versículo 1, nessas duas referências, nós podemos ler e encontrar o ódio que Saulo nutria em seu coração contra os cristãos. Além de perseguir os cristãos em Jerusalém, ele não se conteve e pediu carta de recomendações ao sumo sacerdote, que era amigo do governador de Damasco, para ir perseguir os cristãos fora de Jerusalém, porque para ele já não bastava perseguir em Jerusalém. E como o cristianismo estava se espalhando em Samaria, na Judéia e aos confins da terra, estava seguindo aquela rota que Jesus traçou, ele não se deteve em Jerusalém. Ele pediu carta para ir a Damasco. E Damasco estava a uma distância de 240 quilômetros de Jerusalém, que seria uma viagem de 5 a 6 dias. E ele estava tão ansioso, a gente pode perceber assim, a palavra não diz, mas pela atitude dele, a gente pode perceber que ele estava muito ansioso em chegar a Damasco, porque o encontro que ele teve com Jesus foi justamente, ele narra que foi perto do meio-dia. E esse horário não é horário de quem está viajando 5, 6 dias e está na estrada, a cavalo, com cargas em burros, né? É um horário em que as pessoas param para descansar, para se alimentar, para dar água aos animais. Mas ele estava a caminho de Damasco, ele não quis interromper a viagem nesse horário, porque já estava perto de chegar a Damasco. E ele não quis interromper a viagem. Então a gente vê, por essa situação, que ele estava muito ansioso de chegar lá. Que a sede dele de pegar os cristãos era grande, né? Ele era um perseguidor mesmo, ele pensava que estava fazendo a coisa certa. Ele era um zeloso, né, da lei que estava cumprindo a missão, cumprindo a missão dele, né? Vamos para o segundo tópico. No segundo tópico nós temos Saulo e Jesus, a conversão na estrada. E foi na estrada para Damasco que Saulo viu e ouviu o Senhor Jesus ressurreto. Nós estávamos aqui conversando antes de começar a aula a respeito dessa questão de ouvir e ver e tal. Você pode encontrar na Bíblia, você vai encontrar na Bíblia, lógico,
duas passagens, mas não se confunda, nós vamos dar aqui uma explicaçãozinha bem rápida, porque de repente pode alguém perguntar, como é que é isso, tal, a Bíblia está se contradizendo. A Bíblia não se contradiz. A Bíblia não se contradiz, ela não tem nenhuma contradição. A gente aqui não entende o que o Senhor quer nos falar, né? É a questão de interpretação nossa. Então nós temos em Atos capítulo 9, versículo 7, que aqueles homens, eles ouviram, mas não viram. E lá no capítulo 22, versículo 9, diz que eles viram, mas não ouviram. Você pode pensar que é uma contradição, que diz que eles viram e lá na frente diz que eles não viram. Diz que eles não ouviram, lá na frente diz que eles não ouviram. Mas não é isso. Vamos entender essa situação. Posso ler o versículo 7? Pois não. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Versículo 7 do capítulo... Versículo 9, 7. Oh, 9, 7, né? Versículo 7. 7 do 9, né? E 22, 9. 22, 9. E aí dá uma compreensão melhor para os irmãos, né? E confirme na sua Bíblia. Dê uma olhada para você. 22, 9. 22, 9. Os que me acompanhavam, aí já é a fala de Paulo, ele já está narrando, né? Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Isso. Essa é a tradução NVI. Então, independente da sua tradução, o que aconteceu naquele momento foi o seguinte: Paulo viu a luz, Paulo ouviu a voz. Aqueles homens, eles também viram e ouviram, só não com o discernimento que Paulo teve do que foi falado e do que foi visto naquela luz. Certo? Então a questão aí é que eles viram e eles ouviram, só não tiveram discernimento. Tá? O som não foi perceptível para eles, daquela pessoa, eles não viram uma pessoa. Tá? E, no entanto, Paulo realmente viu e ouviu e entendeu a mensagem, o mais importante, né? Chamado de Jesus. Qual foi a pergunta que Jesus fez para Saulo naquele momento em que ele viu a luz e caiu do cavalo? E Jesus falou, qual foi a pergunta que ele fez? Pode dizer. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você me persegue? A experiência de Saulo, vamos para nós estamos no tópico 2, vamos para o item 1. A experiência de Saulo foi marcante. Um ponto entre dois extremos. Na revista tem um ponto entre dois extremos. Eu coloco essa experiência de Saulo, como foi marcante, eu coloco que foi um divisor de águas na vida de Saulo. Né? Um divisor de águas. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. E de ódio aos cristãos, ele passou a ter um verdadeiro amor pela igreja de Cristo. Quer dizer, foi uma transformação muito grande, muito poderosa na vida de Saulo. No item 2, a experiência de Saulo foi pessoal. É tanto que só quem viu e quem entendeu aquela situação ali foi Saulo. Foi um relacionamento de Jesus com Saulo pessoal. Os outros não entenderam nada. Ali naquela estrada, apenas Saulo entendeu o que estava acontecendo. Saulo obedeceu completamente às ordens de Jesus. É interessante, irmãos, a gente observar, porque até aquele ponto, Saulo não acreditava que Jesus era o Messias. Até aquele ponto, Jesus, para ele, era um falso profeta.
Mas naquele momento, Saulo obedeceu às ordens de Jesus. Quer dizer, ele teve realmente um encontro com Jesus, inegável. Tá? Ele não cria que Jesus era o Messias, mas ele obedeceu. A partir daquele momento ele viu. E aí pode até se levantar um ponto de discussão, porque Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Inclusive a gente está falando disso antes de começar a aula, né? O porquê que Jesus o pergunta porque ele está o perseguindo. E não perseguindo os cristãos, né? Por que você está perseguindo os cristãos? É porque você está me perseguindo, né? Pode complementar. O entendimento aí é que nós, como cristãos, somos representantes de Cristo, pequenos Cristos espalhados, né? Então, nós temos a mente de Cristo. Cristo foi gerado em nós. Cristo havia sido gerado naquelas pessoas que estavam sendo perseguidas. Esse é o entendimento. Portanto, ele estava perseguindo a Cristo. Né? Saulo, a ordem de Jesus mudava seus planos radical e subitamente. E o último item que eu quero colocar aqui é confiança em um desconhecido. Desconhecido, entre aspas, né? Porque Saulo naquele momento sabia que Jesus era... Ele conhecia as Escrituras, né? Ele conhecia as Escrituras e naquele momento ali ele teve uma... As atitudes de Saulo mostraram a sua fé e a sua obediência em ação. É isso que nós temos que ter hoje em dia. É mesmo porque a situação que nós estamos passando no mundo, nós temos que exercitar a nossa fé e exercitar a nossa obediência. Porque sem as duas... se eu só obedeço e não tenho fé, é complicado. Se eu só tenho fé e não obedeço, é bem complicado. Eu acho que as duas andam juntas. Eu acho que a gente que confessa Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos que ter fé e temos que, a partir do momento, aí tem que ter fé para tê-lo como Salvador e temos que ter a obediência para tê-lo como nosso Senhor. Nós não aceitamos Jesus apenas como nosso Salvador, nós aceitamos como nosso Senhor e Salvador. Porque é a fé e é a obediência que andam juntos, caminham juntos na nossa caminhada com Cristo. Uma coisa que eu acho que uma aplicação para nós, com relação à experiência de Paulo, é que nem todos terão a mesma experiência que Paulo. Deus trata com cada um de maneira individual. Mas o resultado do encontro com Deus é igual para todos. É uma vida transformada. A gente pode não ter essa experiência, viver uma luz, algo desse tipo, marcante como foi para Paulo, mas os frutos do encontro com Deus devem marcar a vida de todo cristão, seja a maneira pela qual o Senhor se encontra com ele. Com certeza. Com certeza. E isso acontece, é o que acontece na vida de cada um de nós. O que aconteceu, o que está acontecendo, né? Terceiro item, experiência de Saulo, foi uma demonstração da graça de Deus. Vemos isso claramente quando ele se reporta à sua salvação em 1 Coríntios 15:10. Dá para ler aí 1 Coríntios 15:10? Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus. Bom, pela graça de Deus, ele diz que é o que ele é pela graça de Deus. E nós somos o que nós somos pela graça de Deus também. A graça de Deus também nos alcançou. Vamos para o terceiro ponto. Paulo e Ananias, a recepção da igreja. Quando Paulo chegou em Damasco, ele foi para a casa de um homem chamado Judas. E
Deus mandou que ele esperasse lá, que ele ficasse lá, que ia passar, ia dar as coordenadas para ele. E Paulo obedeceu. Enquanto isso, do outro lado, Jesus falava com Ananias. Com Ananias. Esse aqui não é aquele Ananias de Safira, não, porque aquele ali morreu, né? Esse aqui é o Ananias, ele é o servo do Senhor, na igreja ali em Damasco. Então ele fala para Ananias ir visitar Saulo, que está lá na rua direita, na casa de Judas. Então, naquele momento, Ananias teve medo. Ananias teve medo. Mas por quê? Natural. Naturalmente, né? Paulo era o terror. Paulo era o terror da Roma, de Roma, terror do exército romano ali, de perseguir os cristãos. E ele fazia isso sem a menor arrependimento. Ele estava cumprindo o que ele aprendeu. Isso é complicado a gente aprender errado, sabe? Ele estava presente na morte do primeiro que morreu, né? Como a gente já trabalhou nisso. Provavelmente ele tinha até votado a favor da morte de Estevão, né? Que a gente, nas leituras que a gente faz, aí vê que existe essa discussão que ele fizesse parte do Sinédrio, e talvez tivesse votado até a favor da morte de Estevão, e ele estava presente. O que a gente sabe, que a gente vê na Bíblia, é que ele estava presente. E ele viu tudo aquilo ali acontecendo, e com certeza o Espírito Santo de Deus já trabalhava no coração de Paulo naquele momento ali. Então, naquele encontro com Jesus, eu acho que passou aquele filminho na cabeça dele, da morte de Estevão, de todas essas coisas que ele viu, a fisionomia das pessoas que ele via, os cristãos, mesmo morrendo, mesmo sendo preso, eles não tinham aquela fisionomia de tristeza, de dor, de medo. Provavelmente isso fazia com que Paulo, isso chamava a atenção de Paulo, provavelmente isso chamava a atenção de Paulo. Mas acontece o seguinte: Deus falando com Ananias, Deus encorajou Ananias. Deus encorajou Ananias. Diz: olha, tu vai lá porque ele é um vaso precioso para mim. E Ananias foi. No versículo 15, que diz assim: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome para os gentios. Os reis, né? Ele fala, ele dá tudo. Tá Todo escolhido. Então, consequência do encontro de Ananias com Paulo foi: Ananias chegou lá, orou. Ananias já foi tão entusiasmado que já chegou chamando de irmão Paulo. Saulo, meu irmão, orou. O que aconteceu naquele momento? Paulo recebeu a oração, foi curado da cegueira, foi cheio do Espírito Santo, foi batizado e se alimentou, porque há 3 dias Paulo não comia e não bebia, só orava em jejum na presença do Senhor. Monteiro, uma coisa que me chamou a atenção aqui, que mostra como Deus, pastor, ele agiu, porque se Ananias fosse somente lá, sem saber realmente o que Deus havia feito com Paulo era um perseguidor da igreja. Mas nos versos 11 e 12 mostra que enquanto Deus revelava para Ananias que ele tinha que visitar Paulo, chegar até Paulo, ele já tinha avisado a Paulo que Ananias iria. Isso chamou a atenção, veja como Deus age. Porque aí, com certeza, Ananias já iria certo de que se tratava de uma pessoa que realmente tinha recebido o Evangelho, muito embora tenha sido um perseguidor. E Paulo já sabia que iria ser Deus providenciou alguém para acolher. E já avisou para ele. Interessante isso. 2 situações interessantes, né? Até o Monteiro ele falou isso no começo, antes de entrar no top. Aí mostra quando
você está seguro do que você sabe, porque Ananias sabia que Paulo era perseguidor. Aí você passa a confiar em Jesus Cristo, porque ele fala com você e mostra o plano dele. Aí se mostra alguém que tem comunhão com Deus. Não é verdade? Porque uma coisa é eu dizer do que eu vejo. Os boatos circulavam, né? Com certeza já estava chegando, de que Saulo estava chegando para prender cristãos. O medo já imperava. Mas quando Jesus fala com a gente passa a ter confiança, segurança e principalmente ousadia para ir fazer aquilo que Jesus nos ordena. Com certeza. Bom, aí seu relacionamento com a igreja. Mais uma vez, Saulo se encontra numa situação meio complicada, né? Na verdade agora era Paulo, né? Ele saiu pregando nas sinagogas, o que gerou espanto e confusão, passando a ser perseguido. Tramaram a sua morte. Então, foi planejada ali uma fuga assim, entra aqui no cerco e pula o muro, vai-te embora. Pega o beco, você lá não dizer, né? Pega o beco. Ele está experimentando já o que ele fazia, né? Sabe o que é ser perseguido, né? Antes, a igreja era objeto do ódio de Saulo. Agora, a igreja é objeto de um grande amor contagiante de Saulo. Saulo passou a demonstrar que Jesus era o Cristo que os judeus esperavam. Então ele começou a falar para os judeus, né, que Jesus era o Cristo que eles estavam esperando, era o Messias que estava esperando. Depois ele foi aos judeus para que eles reconhecessem que Jesus era o Cristo, o Salvador. Quarto ponto, Saulo e Barnabé. A apresentação aos apóstolos em Jerusalém. Outra dificuldade para Paulo. Mas nesse momento Paulo teve a ajuda de Barnabé. Eu gostaria de deixar aqui uma aplicação prática para a vida da gente, que a revista ela nos orienta a dar essa aplicação prática para nós e para quem está nos ouvindo. Não existe, isso aqui está dentro daquilo que o irmão Ricardo Barbosa falou. Não existe conversão genuína que não haja mudanças de comportamento e de relacionamento para com Deus, para com a igreja e para com o mundo. Se você quer saber se a pessoa realmente se converteu, observe o comportamento dela e o relacionamento dela com Deus, com a igreja, somos nós, e com o mundo. Se houve transformação nesses relacionamentos, realmente ela teve uma conversão. Olha a vida de Paulo. Baseemos-nos na vida de Paulo. Aconteceu essas três coisas com Paulo? Sim. Então, ele realmente se converteu. Isso é o termômetro para a nossa vida cristã. Amém. A volta de Paulo a Jerusalém trouxe insegurança para os cristãos. Deus levantou um homem como intermediário para apresentar Paulo convertido, aos cristãos de Jerusalém. Este homem era Barnabé. Aquele Barnabé que futuramente vai fazer uma viagem com Paulo, aí depois eles se desentendem, porque Barnabé quer levar João Marcos, e Paulo não quer, então fique com ele, vá você com ele, eu vou para cá e tal. É esse Barnabé. E lembrando que entre a conversão de Paulo até o seu regresso a Jerusalém, houve um período de 3 anos, quando Paulo esteve na Arábia,
provável isolamento para obter melhor relacionamento com Deus e aprender mais. Quem estava falando aqui antes, né, em relação a isso que o pastor comentou, que Paulo tinha dito que ele tinha aprendido do próprio Jesus. Ele aprendeu do próprio Jesus. Então quer dizer que deve ter sido nessa época, quando ele se refere a isso, deve ter sido nessa época em que ele se retirou para aprender mais. Tem mais um Paulo com eu, com Os outros apóstolos estiveram com Jesus durante os 3 anos que Jesus esteve na terra, né? Mas Paulo se retirou para estar 3 anos com Jesus. Gálatas 1, 11, 12. Isso não vou falar. Faça-nos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus. Aprendeu direto. Irmãos, uma coisa é a gente aprender aqui da Bíblia, ler aqui a letra, outra coisa é você aprender de ouvir, outra coisa é você aprender com a revelação de um irmão nosso. Outra coisa é você aprender diretamente de Jesus. Você beber da água, da fonte, diretamente você receber de Jesus. Foi o que aconteceu com Paulo. Barnabé teve um importante papel no processo introdutório de Paulo no meio dos cristãos. Depois de apresentado às igrejas, Paulo passou a pregar nas ruas. E o que foi que aconteceu? Novamente perseguido e teve que se retirar para outro lugar. Mais uma aplicação, recomendação da nossa revista, é um ensinamento para nós. Diz assim: precisamos de Ananias e Barnabés na igreja de hoje. Pessoas que ensinam a igreja a receber novos adeptos que vêm de contextos diferentes. Devemos prestar atenção nisso. Não é somente um novo convertido que vem unir-se à igreja, mas também a igreja deve demonstrar-se receptível ao novo convertido. Nós vamos agora para a conclusão. Chegamos aqui ao final de mais uma lição, faltando apenas a conclusão, e eu peço os irmãos que abram as revistas na parte da conclusão, que nós vamos aqui compartilhar com os ouvintes o finalzinho dessa lição. Em seu comentário, Stott assinala algumas características do testemunho de Paulo que devemos desenvolver em nossa vida e também ensinar aqueles que chegam ao Evangelho sobre os nossos cuidados. E justamente o que nós estamos fazendo aqui, né? Bom, primeiro item, eu vou ler o título e vocês vão me ajudar. Ok. Para não ficar cansativo, porque a gente já está terminando. Era cristocêntrico. Sua mensagem era centrada em mostrar o Cristo e sua graça salvadora. A ênfase não era ele mesmo ou sua própria experiência. Isso. Hoje, a nossa pregação tem que ser cristocêntrica. Não mudou. Deus não mudou. Por que a pregação tem que mudar? A palavra de Deus não mudou. Então, continuemos com Paulo. Cristo é o nosso Salvador, é o centro de tudo, é o centro da palavra, é o centro da pregação. A Bíblia existe por causa de Cristo. A Bíblia toda se refere a Cristo. Ele é o centro. 2. Agia no poder do Espírito Santo. Sem ele é impossível cumprir a grande comissão, pois ele é a grande condição para isso. Os apóstolos esperaram em Jerusalém, porque Jesus disse: não saia de Jerusalém. Eis que eu enviarei o Consolador prometido, aquele que vai estar convosco até a consumação dos séculos. Então, o Espírito Santo é quem nos conduz na grande comissão. Não podemos fazer a grande comissão sem o Espírito Santo de Deus. 3. Era corajoso.
Lucas menciona que sua pregação era ousada, não tinha medo nem das privações, nem das perseguições que poderia sofrer. E como ele sofreu? Por causa do Evangelho. E Jesus disse, ele vai ver o que vai acontecer com ele por causa da minha palavra que ele vai ter que pregar. Custou, quarto item, custou caro a sua conversão. Paulo pagou com sofrimento seu desvelo pela pregação do Evangelho. Várias vezes fugiu, foi apedrejado e preso. No entanto, quanto mais oposição, mais testemunho fluía da vida desse nosso irmão. Sofreu náufragos, né, também. Picada de cobra, né? Foi apedrejado. Mas eu tenho uma pergunta para os amados ouvintes. Essa pergunta você vai responder para você mesmo. Não dá para interagir, né? Bom, quais lições podemos aprender com a conversão de Saulo? Quem são eu e você? Podemos aprender com a conversão de Paulo. Medite, no final da lição, depois que nós encerrarmos. Pense que lição você aprendeu com essa aula de hoje, com a conversão de Paulo. Eu gostaria que vocês, a conversão de Paulo nos ensina muitas lições que podemos resumir aqui. Eu vou dar três ideias para vocês pensarem. A primeira, pastor. Devemos orar pelos irmãos que são perseguidos. Testemunhar é um dever que mostra nossa temperatura espiritual. Terceira, vivenciar a conversão genuína implica necessariamente em mudança. Amém. E finalizando, quero deixar um desafio. O desafio é bom. É para quem tem sangue nos olhos, né? Como é que diz, né? Tem sangue no olho. Tem sangue no olho. Devemos imitar Ananias e Barnabé e nos empenhar para receber bem os novos convertidos que chegam à nossa congregação. Amém? Temos cada um de nós de sermos um Ananias ou um Barnabé. Ser acolhedor. Porque nós fomos acolhidos por Jesus. E nós fomos acolhidos na nossa igreja também, quando nós chegamos lá. Façamos o mesmo com quem está chegando agora. Que Deus abençoe a todos. Que continue estudando as lições. Leia sempre a lição antes de receber a ministração da aula. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Irmão Ricardo, vamos orar? Amém. Nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento que aqui vivemos. Mais uma vez, estudando tua palavra, Senhor Deus, aqui entre nós, junto com os irmãos também que irão nos ouvir, que estão nos ouvindo. Obrigado, Deus. Que a gente possa tirar lições para a nossa vida e colocá-las no prático, o que foi estudado aqui hoje. Seja a vida de cada um de nós, abençoa a tua igreja e os irmãos que estão em suas casas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos irmãos. Até a próxima oportunidade, na próxima lição, lição 9. Pedro, salvação para todos. Até lá. Jesus abençoe. Amém. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer
está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia